GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS, quarta edição. Episódio 168, capítulo 14. Venenos. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, quarta edição. Nesse episódio vamos falar sobre venenos. Os venenos podem aparecer em armas, em dardos, agulhas ou cravos, em armadilhas, em alimentos ou bebidas oferecidas por inimigo traiçoeiro, basicamente onde o personagem menos espera. Inimigos humanos não são os únicos capazes de envenenar. Cobras, insetos e outras criaturas têm venenos naturais, normalmente agentes sanguíneos. Além disso, uma planta ou animal errado pode agraciar a vítima com um veneno digestivo. Descrevendo venenos. A descrição de um veneno inclui seu nome, método de transmissão, retardo, teste de resistência, efeitos, dano e sintomas e custo por dose, além de observações a respeito da constituição de uma dose, como usar ou ocultar o veneno e como tratá-lo, incluindo quaisquer antídotos. Um veneno pode assumir múltiplos efeitos conjuntos. Por exemplo, o gás lacrimejante é tanto um agente respiratório com um conjunto de efeitos, quanto um agente visual, com outros efeitos. Transmissão. Um veneno pode afetar sua vítima de diversas maneiras. Agente de contato. O veneno deve ser inalado ou deve tocar a pele da vítima para surtir efeito. Se for aplicado em uma arma de combate corpo a corpo, a arma deve atingir um ponto de impacto sem armadura e despido para que o veneno afete o alvo. Se for transmitido como um gás ou um aerossol de ampla área, só estarão imunes indivíduos com a vantagem lacrado, seja natural ou conferida por um traje, veículo, etc. Agente digestivo. A vítima deve engolir o veneno. Esse tipo de veneno é comum em plantas venenosas e substâncias tóxicas, como o arsênico. Se o veneno tiver um gosto suave, porém característico, como cianureto, o mestre pode permitir que a vítima faça um teste contra paladar ou seu NH em benefício, baseado em percepção, com uma penalidade de -2 e um bônus de +2 para cada dobro da dosagem, para perceber a presença do veneno a tempo. Venenos que são especialmente fáceis de serem detectados conferem um bônus, enquanto aqueles que são de difícil detecção ou cujo sabor está mascarado por alimentos ou bebidas, a estricnina, por exemplo, tem gosto de amêndoa, resultam em penalidades. Para forçar uma pessoa a engolir um veneno em vez de cuspi-lo, um personagem deve agarrá-lo pela cabeça ou pelo pescoço e mobilizá-la por 10 segundos. Agente respiratório. O veneno é um gás que só afeta quem o inalar. A transmissão normalmente é feita por meio de um ataque de área ou em cone. Exemplo, a granada de gás, pistola de pintura ou o sopro de um dragão. Mas uma atmosfera inteira poderia ser venenosa. Somente as vantagens de não respirar e pulmões com filtro protegem completamente contra os agentes respiratórios. Contudo, uma vítima pode perceber a presença do veneno a tempo de prender o fôlego com um sucesso no teste de sentidos. Ver, prender o fôlego. Vítimas inconscientes ou atordoadas inalam automaticamente. Uma máscara improvisada, como uma toalha molhada enrolada ao redor da cabeça, confere um bônus de +1 aos testes de HT para resistir ao veneno. Agente sanguíneo. O veneno deve atingir uma membrana mucosa, olhos, boca aberta, nariz, etc., ou um ferimento aberto. Se for pulverizado ou cuspido, ele deve atingir de fato uma dessas áreas vulneráveis. Assim, uma naja cuspidora deve apontar contra o rosto. Se for transmitido como um gás ou um aerossol de ampla área, só estarão imunes indivíduos com a vantagem lacrado, ou indivíduo que não respira, ou pulmões com filtro e membrana nictitante, ou sentido protegido, visão. Essas vantagens devem ser naturais ou conferidas por algum equipamento. Agente sensorial. O veneno afeta a vítima através de um sentido específico. Ele não surte efeito em indivíduos que não possuem o sentido em questão ou que apresentam a proteção adequada. Um agente olfativo é normalmente um fedor pútrido que induz náusea. Uma proteção adequada seria grampos nasais. Um pregador ou a vantagem em sentido protegido, olfato. Um agente visual é geralmente uma nuvem de gás que irrita os olhos. Uma proteção apropriada seria a máscara de gás, óculos de proteção ou vantagem em sentido protegido, visão. Ver base sensorial que nós vimos anteriormente. Veneno de acompanhamento. O veneno deve ser aplicado em uma arma que causa dano perfurante ou por perfuração, ou injetado por meio de projétil oco, agulha hipodérmica, etc. Se a arma penetrar a RD e causar pelo menos um ponto de dano, ele transmite o veneno. A maioria dos venenos de acompanhamento é simplesmente um agente de contato sanguíneo injetado no corpo. Retardo. A maioria dos venenos precisa de alguns segundos ou horas para surtir efeito. Isso quase sempre acontece nos agentes digestivos. Os tempos de retardo informados são para indivíduos de modificador de tamanho 0. O tamanho da vítima modifica o retardo. A cada +1 de modificador de tamanho, dobra o retardo. A cada -1 de modificador de tamanho, diminui o retardo pela metade. Por exemplo, no caso de um veneno com retardo de 1 hora, o indivíduo de modificador de tamanho -2 será afetado em apenas 15 minutos. Teste de resistência.
Alguns venenos permitem que a vítima faça um teste HT para resistir. Esse teste deve ser feito depois do tempo de retardo, se houver. Muitas vezes há um modificador. Um veneno suave pode pedir um teste contra HT+2, enquanto um veneno quase impossível de se resistir pode pedir um teste contra HT-8. A HT-4 é o mais comum. A RD nunca modifica esse teste. Se estiver envolvido num ambiente venenoso, como uma nuvem de gás ou atmosfera tóxica, e obtiver um sucesso no teste inicial de HT, o personagem deve fazer outro teste a cada segundo até ser afetado pelo veneno, até deixar a área. Se o veneno tiver algum retardo, o teste deve ser feito a cada período de retardo em vez de uma vez por segundo. Alguns venenos afetam espécies específicas e outras não. Outros venenos são mais fáceis ou difíceis de serem resistidos por algumas espécies em particular. Esses efeitos ficam a critério do mestre. Efeitos do veneno. O efeito mais comum de um veneno é o dano por toxina ou fadiga. Venenos suaves causam apenas 1 ponto de vida ou 1 ponto de fadiga. Venenos mais potentes podem causar 1D ou mais. RD não surte nenhum efeito sobre esse dano. As perdas de ponto de vida ou ponto de fadiga se curam normalmente, mas se o veneno for cíclico, nós vamos falar daqui a pouco, nenhuma cura é possível até depois do ciclo final. Venenos que causam dano muitas vezes afetam suas vítimas gradualmente, provocando dano a cada intervalo especificado de tempo. A descrição desses venenos deve especificar a duração desse intervalo e o número de ciclos. O intervalo pode variar de 1 segundo para um agente de duração rápida a 1 dia para veneno lento. O número total de ciclos pode variar de 2 a muitas dezenas. Quando um veneno cíclico é resistível, a vítima tem direito a um novo teste HT para resistir a cada ciclo. Em caso de sucesso, ela se livra do veneno. Em caso de fracasso, ela sofre os efeitos de um ciclo adicional. Observe que até mesmo um veneno que causa 1 ponto de dano por dia pode ser letal se for difícil de resistir e durar 25 ciclos. Um veneno sempre apresenta algum sintoma. O dano básico inclui sintomas como inchaços, dores de cabeça e febre. Venenos que causam dano por toxina podem apresentar sintomas mais graves, que aparecem automaticamente depois que o veneno causa uma determinada quantidade de dano, normalmente 1/3, 1/2, 2/3 do ponto de vida da vítima. Por exemplo, um veneno pode causar cegueira depois que a vítima perder metade dos seus pontos de vida. Os sintomas somem quando a vítima estiver normalmente acima desse limiar. Alguns venenos causam efeitos que não são dano físico ou fadiga, incluindo penalidade de atributo, condições irritantes ou incapacitantes, nós vimos isso quando falamos de atribulações, desvantagens temporárias ou mesmo a remoção de vantagens existentes, por exemplo, um veneno alquímico que anula a aptidão mágica. A vítima normalmente tem direito a um teste de resistência contra esses efeitos que sempre tem uma duração específica. A duração padrão é um número de minutos igual à margem de fracasso no teste de resistência. Em um ambiente venenoso, um fracasso no teste de resistência indica que os efeitos persistem pelo tempo que o personagem estiver no ambiente mais a sua duração normal. Transmissão especial. 2 qualificadores podem ser aplicados a diversos métodos básicos de transmissão. Cumulativo. Um veneno pode ser suave em pequenas concentrações, mas nocivo com a exposição contínua. O mestre deve decidir o quanto de exposição contínua constitui uma dose. Isso pode depender do tempo de exposição, por exemplo, uma atmosfera tóxica que requer 1 hora de exposição, ou do tamanho ou massa corporal da vítima, STM vezes 3 gramas de líquido, PV sobre 5 pílulas, etc. Veja alcoolismo e intoxicação, nós vamos falar em breve, para um exemplo detalhado. Gás persistente. Um agente respiratório, agente sanguíneo ou de contato de ampla área normalmente fica no ar por 10 segundos ou mais, dependendo do vento. Alguns agentes de contato também deixam um resíduo venenoso nas superfícies expostas até que elas sejam lavadas. Custo por dose. Fica a critério do mestre decidir se um determinado veneno está à venda. Ele pode ser impossível de se extrair em escala comercial ou as autoridades podem querer mantê-lo fora do mercado. Se o veneno for comercializável, seu custo frequentemente reflete a dificuldade de ele ser obtido, não a sua eficácia. Na maior parte dos cenários, as pessoas que vendem veneno são criminosas. Todos esses fatores tornam o custo de uma dose altamente variável. Veja os exemplos de veneno que nós vamos falar em breve. Para algumas sugestões, embora o mestre possa usar quaisquer preços que considerar razoáveis. Dosagem. As estatísticas relacionadas na descrição de veneno sempre assumem uma dose veneno suficiente para produzir em uma vítima os efeitos descritos. Segue algumas observações adicionais. Agentes de contato. Uma dose de um agente de contato reveste ou afeta um único ponto de impacto. Armas envenenadas. Uma dose de um veneno de acompanhamento envenena a ponta de uma arma que causa dano perfurante ou por perfuração, ou preenche uma seringa. Envenenar a lâmina de uma arma de forma a transmitir o veneno com um ataque por corte exige 3 doses por metro de alcance da arma. A maioria dos venenos em lâminas dura apenas um ataque bem sucedido, ou 3 ataques bloqueados ou aparados. Erros e ataques esquivados não removem o veneno. Gases e aerossóis. Uma dose de um agente respiratório ou um agente de contato ou sanguíneo em forma de gás ou aerossol afeta um ponto de impacto em uma vítima. No caso de um agente respiratório, esse ponto deve ser o rosto. 10 doses são suficientes para afetar todos em um aposento, digamos um raio de 2 metros ou uma sala de 4 metros de lado.
Variando a dosagem, é possível variar a dosagem de um agente digestivo ou veneno de acompanhamento transmitido por uma seringa. Cada dobro da dosagem e do custo diminui pela metade o retardo e o intervalo. Dobra o dano, aplica uma penalidade de -2 nos testes de HT para resistir e confere um bônus de +2 a todos os testes para detectar o veneno, incluindo os testes de sentidos da vítima, além de quaisquer testes de diagnose ou técnicas judiciais feitos para investigar os sintomas ou a morte da vítima. Usar menos que uma dose completa pode reverter esses modificadores ou tornar o veneno ineficaz, a critério do mestre. Tratamento. Quando o veneno apresenta algum retardo, talvez haja tempo de tratar a vítima antes de ela sofrer qualquer efeito prejudicial. Contudo, como ela não apresentará nenhum sintoma, ela deve estar ciente da sua situação para poder buscar ajuda. A mordida de um animal venenoso normalmente é óbvia, mas o mestre pode exigir um teste naturalista para que a vítima perceba que o animal é venenoso. A sucção do veneno do ferimento leva 1 minuto, requer um teste de primeiros socorros ou medicina com uma penalidade de -2 e confere um bônus +2 ao teste de HT para resistir ao veneno. Se a vítima suspeitar de um agente digestivo, ela ou um companheiro pode induzir o vômito para expelir-lhe o veneno. Isso leva 10 segundos, requer um teste de primeiros socorros ou medicina e confere um bônus de +2 ao teste de HT para resistir ao veneno. Contudo, para alguns venenos, o vômito pode ser uma má ideia, ele pode aumentar o dano. Também é possível tomar um antídoto, que nem sempre existe para um determinado veneno, mas quando existe, normalmente é específico para o veneno. O antídoto correto confere à vítima um bônus nos testes de HT para resistir ao veneno, ou até mesmo interrompe completamente sua ação. Os procedimentos médicos, quelação, lavagem intestinal, injeção de fluidos intravenosos, oxigenação, etc., também podem conferir um bônus HT, mas somente se o tratamento for adequado ao veneno. Tais medidas requerem um teste de medicina. O bônus de HT nunca pode exceder NT/2, arredondado para cima, no mínimo de +1. Para saber se é seguro induzir o vômito ou quais antídotos ou procedimentos tomar, o personagem deve identificar o veneno. Isso é muito difícil de fazer antes dos sintomas aparecerem. O mestre pode exigir um teste contra benefício para identificar um resíduo em um dardo, em um copo, etc. Naturalista para identificar um animal venenoso ou mesmo intimidação para forçar um atacante a revelar o veneno usado. Quando a vítima começa a sofrer o dano, os sintomas aparecem. Nesse momento, um teste de diagnose ou benefício é capaz de identificar o veneno. Se o veneno for cíclico, o antídoto ou procedimento correto pode evitar mais dano, conferindo um bônus a futuros testes de HT. Exemplos de venenos. Arsênico NT1, um agente digestivo com um retardo de 1 hora e um teste de HT -2 para resistir. Causa 1 D pontos de dano por toxina em intervalos de 1 hora por 8 ciclos. 1 por dose. Classe de legalidade 1. Cianureto NT4. Esse veneno de ação rápida é mortal em qualquer forma. Como veneno de acompanhamento ou agente respiratório, ele não tem nenhum retardo. Como agente de contato digestivo, ele tem um retardo de 15 minutos. Em todos os casos, não há teste de HT para resistir. Ele causa 4 D pontos de dano por toxina. 2 por dose, classe de legalidade 1. Fumaça. Fumaça como um agente respiratório com efeito de área com retardo de 10 segundos e um teste de HT para resistir. Provoca tosse, veja atribulações, durante o tempo passado na fumaça mais 1 minuto vezes a margem de fracasso. Fumaça densa pode provocar mais dano. Classe de legalidade 4. Gás lacrimogêneo NT6, um agente visual e respiratório com efeito de área. Como agente respiratório, não tem nenhum retardo e tem o teste de HT -2 para resistir, causando tosse. Como agente visual, não tem nenhum retardo e um teste de HT -2 para resistir, induzindo cegueira. Os dois efeitos perduram pelo tempo passado no gás mais 1 minuto vezes a margem de fracasso. O gás lacrimogêneo é opaco e os testes de visão são feitos com uma penalidade de -1 a -3 por momento afetado. 10 por dose, classe de legalidade 2. Gás mostarda NT6 é um agente de contato respiratório com efeito de área. Como agente de contato, não tem nenhum retardo e um teste HT -4 para resistir, causando 1 ponto de dano por toxina em intervalos de 8 horas por 24 ciclos. Como agente respiratório, tem retardo de 2 horas e um teste de HT -1 para resistir, causando 1 D ponto de dano por toxina em intervalos de 1 hora por 6 ciclos. 10 por dose, classe de legalidade 0. Gás nervoso NT6. Um agente de contato com efeito de área sem nenhum retardo e um teste HT -6 para resistir. Causa 2 D pontos de dano por toxina em intervalo de 1 minuto por 6 ciclos. Um gás nervoso normalmente causa também agonia, paralisia, ânsia ou convulsão. 20 por dose. Classe de legalidade 0. Veneno de cobra, NT0. Um veneno de acompanhamento com retardo de 1 minuto e um teste de HT -3 para resistir. Causa 2 D pontos de dano por toxina em intervalos de 1 hora por 6 ciclos. Uma vítima que perder 1/3, 1/2 ou 2/3 do seu ponto de vida sofre respectivamente uma penalidade de -2, -4 ou -6 na DX. Na DX. 10 por dose. Classe de legalidade 1. Indivíduos despreparados para os gases de mostarda, nervoso ou lacrimogêneo podem precisar fazer uma verificação de pânico.
alcoolismo e intoxicação. Se beber muito álcool em um curto período de tempo, um personagem pode ficar intoxicado. Registre quantos drinks ele consome a cada hora. Para simplificar, um drink é uma caneca ou lata de cerveja, 350 ml, um copo de vinho, 120 a 150 ml, ou uma dose de algum destilado, 45 ml. No final de um período de 1 hora, durante o qual o personagem consumiu mais do que ST sobre 4 drinks, ele precisa fazer um teste contra o maior valor entre HT ou boemia. Se ele continuar bebendo, continue fazendo testes uma vez por hora. Modificadores: -1 por drink acima de ST sobre 4 naquela hora, -2 se tiver com o estômago vazio, ou +1 se comeu recentemente, +2 com a qualidade tolerância ao álcool, ou -2 para a peculiaridade intolerância ao álcool. Depois de cada fracasso, o indivíduo sobe um nível na escala de sóbrio para embriagado, para bêbado, para inconsciente, estupor alcoólico, para coma. Para maiores informações, uma falha crítica o faz cair 2 níveis: sóbrio para bêbado, embriagado para inconsciente ou bêbado para coma. Se qualquer penalidade reduzir o número alvo a HT para 2 ou menos, uma falha crítica indica que o personagem cai 3 níveis. Lembre-se que qualquer resultado de 10 ou mais acima da NH efetiva é uma falha crítica. Por exemplo, um resultado de 11 ou mais contra um HT modificada de 1. Elefante cor-de-rosa. Um personagem bêbado deve fazer um teste adicional contra HT-4. Em caso de fracasso, ele começa a ter alucinações, expelindo. Quando o personagem está bêbado e continua bebendo, seu corpo tenta expelir o álcool, que afinal não deixa de ser uma toxina. Quando um fracasso no teste de HT indicar que o personagem ficou inconsciente ou entrou em coma, faça um segundo teste contra HT não modificada. Em caso de sucesso, ele vomita o álcool em vez de desmaiar. Trate isso como ânsia. Contudo, numa falha crítica, o personagem desmaia e depois vomita. Trate isso como asfixia. Restabelecendo a sobriedade. Para ficar sóbrio, o personagem primeiramente precisa parar de beber. Depois de um número de horas igual a metade do número de drinks que consumiu, o personagem deve fazer um teste contra HT. Diversos remédios conferem um bônus. Em caso de sucesso, ele desce um nível na escala em direção ao sóbrio. Continue fazendo testes a cada período de horas acima até ficar sóbrio. Exceção: para se recuperar de um coma, o personagem precisa de auxílio médico. Ressacas. Se estiver embriagado ou pior, o personagem deve fazer um teste de HT quando parar de beber, com uma penalidade de -2 se estiver bêbado ou -4 se estiver inconsciente. Em caso de fracasso, ele fica de ressaca. Esse efeito ocorre 1 hora depois que ele para de ingerir as bebidas, ou quando ele acordar, se desmaiou ou dormiu antes dessa hora, e dura uma quantidade de horas igual à margem de fracasso. Durante esse período, ele sofre de dores moderadas e adquire hiperalgia. O mestre decide que tratamento preventivo, incluindo beber bastante água e possivelmente tomar um analgésico brando, confere algum bônus a esse teste. Então, estamos terminando hoje por aqui mais esse episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando, você pode apadrinhar a RPG Next em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. Então, a gente vai terminar hoje por aqui e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.